O Flamengo vai estar adequado a essa realidade. A sua matemática, ela não é absurda, né? Nós estivemos discutindo nesta semana, agora, sobre possibilidades. Nós acabamos decidindo por uma transmissão gratuita neste jogo de quarta-feira, do dia 1º de julho, porque nós entendemos que isso seria um presente para a torcida do Flamengo e para todas as demais torcidas que estão ansiosas para que o futebol volte no país. Então, nós não nos ativemos ao detalhe do preço, mas a possibilidade de você monetizar isso das mais diferentes formas para o consumidor final pode, em alguns casos, levar à cobrança, como você falou, e pode ser que em outros o volume de dinheiro que seja aportado por patrocinadores possa simplesmente fazer com que o jogo seja gratuito. Isso não é nenhum absurdo. A gente já vê casos como esse acontecendo fora do Brasil, em outros países. Então, existem modelos de negócios diferentes que podem ser aplicados dependendo do momento, da circunstância, do campeonato. E eu entendo que essa é a beleza desse novo mundo que a gente vive, tá certo? E o Flamengo não vai reinventar a roda de forma nenhuma. O Flamengo vai se inserir nesse contexto da democratização e na universalização do acesso do conteúdo por parte dos consumidores, que finalmente têm voz, tá certo? Eles não tinham em 98, durante a Lei Pelé. Se discutiu uma série de possibilidades, mas o consumidor era um detalhe. Hoje, os consumidores, por força da tecnologia, têm voz, têm palavra, e o Flamengo não vai fazer nada que contraria a vontade soberana do seu torcedor e da audiência que a gente julga merecedor. Maravilha, perfeito, muito bem entendido. Savoia, falta você, né, Savoia? Você não perguntou ainda pro Bap, Savoia, fica à vontade aí. Eu vou perguntar agora, como Quesada e Facincani, primeira vez que eu tenho o privilégio, não tenho essa intimidade toda para chamá-lo de Bap, mas como todo mundo trata por Bap, eu vou pedir licença para te chamar por Bap. Olha, Bap, nesses últimos anos eu vi muita emissora de televisão tentar quebrar o monopólio da Globo no futebol, né? E poucas conseguiram, ou na verdade nenhuma. Claro que uma transmissão inicial vai ser muito importante, que seja um sucesso tecnologicamente. Você disse que a TV Fla, eu não conheço assim de assistir, mas não sei a tecnologia que ela domina. Imagino que seja uma equipe muito competente, mas para transmitir um jogo e esse jogo dar uma boa repercussão, é preciso fazer uma transmissão muito perfeita, né? Perfeita, no mínimo perfeita. Aí eu te pergunto, a TV Fla está preparada para isso? Ou vocês já têm sondagem de alguma outra emissora para transmitir esse primeiro jogo? Porque tem que dar certo, é uma coisa que não pode, é igual pênalti decisivo, né? Você tem que botar a bola para dentro. E uma segunda pergunta, já que muita gente também fez, você acha que o Flamengo e o Santos também quebrou um paradigma, né, com relação ao técnico estrangeiro? Hoje o técnico estrangeiro diante do sucesso do Sampaoli e do Jesus, passou a ser mais aceito pelo torcedor, enfim, por todo mundo aqui no Brasil? Muito obrigado pela atenção. Bom, Savoia, prazer falar contigo. Vamos na primeira parte. Assim, nós, na gestão do Flamengo hoje, nós somos eternos insatisfeitos. Então, eu entendo que a TV Fla está preparada, sim, para transmitir esse jogo, para esse desafio. Nós temos muito orgulho do que nós montamos até agora. Mas o regime de cobrança e de busca pela excelência dentro do Flamengo hoje, ele acontece um minuto sim, o outro também. Então, a gente sempre entende que a gente pode melhorar. Eu tenho certeza absoluta que, se autorizada pelo juizado competente, nós vamos fazer uma transmissão absolutamente sensacional. Nós vamos atingir milhões de pessoas e internamente nós vamos ter 20 coisas para reclamar ou para melhorar dentro da TV Fla, porque é sob esse conceito que a gente trabalha no Flamengo, na busca permanente pela excelência. E a gente sabe que o que importa nesse tipo de filosofia é a trajetória que a gente tem, né? Não é a estação final. Então, eu entendo que nós temos um time qualificado, eu entendo que a gente vai cometer equívocos, eu não tenho a menor dúvida,
e nós vamos aproveitar esses equívocos para melhorarmos e para fazermos cada vez melhor. Bom, passando para outra pergunta, qual era a mesma outra pergunta que você tinha comentado? Desculpe, aqui me escapou. Quebra de paradigma. Sobre os treinadores estrangeiros. Técnico estrangeiro. Eu entendo assim, você botar um casaco no verão, tá certo? Ou abrir um guarda-chuva quando não está chovendo, você não está incorrendo numa decisão correta. O que eu quero dizer com isso? Não basta você escolher um treinador estrangeiro e achar que tudo vai dar certo. A história recente no futebol brasileiro condenava a decisão de você trazer treinadores estrangeiros. Por quê? Porque você não tinha uma preparação dentro do departamento de futebol ou na mentalidade do clube para isso. Então, eu acho que não tem uma decisão certa ou errada disso. Tem uma decisão adequada ou inadequada à sua realidade. Nós entendíamos que naquele momento, pelo elenco que a gente tinha, pela composição profissional do departamento do futebol, muito bem conduzida pelo Marquinhos Braz e pelo Bruno Spindel, a gente entendeu que a gente estava no momento que nós nos julgávamos maduros o suficientes para trazermos um treinador estrangeiro. Felizmente, as coisas deram certo. Se vocês lembrarem, o início do Jesus, se vocês olharem a estatística do Jesus, se a gente pegar os primeiros 60 dias, ele teve uma performance muito inferior à que ele teve após isso, tá certo? Então, nós entendemos que isso depende muito de você estar preparado para trazer um treinador estrangeiro com a sua filosofia, com a sua equipe para trabalhar no Brasil. Eu não sei como foi o caso do Santos. Me parece que tenha sido semelhante, porque o Sampaoli teve um sucesso importante no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas eu queria dividir com vocês aqui que isso passa por a gente estar preparado por isso, por a gente entender que você não vai mudar as coisas fazendo tudo da mesma forma, que a mudança pressupõe uma flexibilização dos teus conceitos, tá certo? E que isso não vai vir por uma varinha de condão. Então, eu entendo que nós, do Flamengo, estávamos preparados para isso. E nós passamos por maus momentos. Teve momentos difíceis. A derrota para o Bahia, a derrota para o Emelec no Equador, foram momentos muito, muito delicados em que a gente esteve ali na ponta da navalha, vamos dizer assim. Mas nós tivemos o equilíbrio emocional que muitas vezes falta aos clubes do Brasil, onde nós tivemos a clarividência de decidirmos pelo que a gente acreditava e não pelo que os fatos apresentavam, tá certo? Nós fomos muito felizes na decisão, estamos muito felizes de que nós superamos esse obstáculo e nós entendemos que nada muda se você não mudar, seja nos direitos de transmissão, seja na forma como você toca as nossas vidas, tá certo? Nós fomos muito felizes com a escolha do Jorge Jesus e nós estimulamos que os demais clubes do Brasil, os clubes co-irmãos, também ousem, mas que eles se preparem para isso. Não significa dizer que a solução é necessariamente estrangeira, mas a mudança vem pela quebra do paradigma dos princípios. Na medida em que você entende que você tem que mudar, esse é o primeiro passo. O ato contínuo é você suportar essa mudança, que muitas vezes ela não vem de forma imediata. E eu entendo que nós, no Flamengo, fomos muito felizes e os nossos co-irmãos do Santos também foram no ano de 2019. Muito bem. Ô, Bap, olha, a gente tem assunto para tratar contigo, a gente poderia ficar ao vivo aqui até amanhã de manhã, porque são muitas questões para falar aqui do Flamengo. Enfim, pois é, mas o tempo aqui realmente está exprimido. Então vamos fazer o seguinte, o Mauro Nath foi que falou aqui. Mauro, você abriu o papo? Vamos fazer o seguinte, Mauro, você fecha então, Mauro. Não, é só uma observação, né? E porque eu também só fiz uma pergunta, mas eu vou muito nesse caminho. Faz tempo que eu digo aqui que os clubes exploram muito mal as redes sociais. Concordo plenamente que a gente acha que quem tem 3 milhões para usar nossos conteúdos é pouca gente, é muita gente. Imagina quem tem muito mais, como Flamengo, Corinthians e os maiores daqui. Agora, eu não tenho dúvida, e por isso sempre diz que o caminho é esse mesmo, que os clubes explorem melhor essas plataformas, fazendo séries exclusivas com jogadores, entrevistas,
E no final você vai ter que pagar por isso. Você vai ver alguma coisa exclusiva, vai ter um preço. E aí, BAP, também, desculpa estar te chamando de BAP sem ter essa intimidade toda, eu achava, inclusive, por isso, e me manifestei desta forma, quando surgiu a história do patrocinador Master. Eu, para te dizer a verdade, achava que a Amazon ia, por causa da expertise dela nessas plataformas, convencer o Flamengo, inclusive, a, sei lá, dar menos dinheiro, mas trazer uma expertise para vocês. Porque eu acho que esse é, sem dúvida, independentemente dessa negociação de televisão, mas tem muita coisa para ser explorada aí que os clubes do Brasil exploram muito mal. E aí é só por curiosidade. Na hora de negociar, ela não chegou, esse assunto não foi tocado, no que ela poderia oferecer para o crescimento, independentemente do dinheiro que fosse dado maior pelo BRB e tal. Isso chegou a ser conversado, o que o Flamengo poderia usufruir da expertise que uma empresa como ela já tem. É mais curiosidade, viu, Bá? Mauro, é um prazer falar contigo. Ainda me chama de Luiz Eduardo, nessa vida é minha mãe, tá certo? Ninguém mais me chama por Luiz Eduardo. Então, se eu estiver andando na rua e alguém gritar Luiz Eduardo, carece de eu não olhar, de eu não prestar atenção. Então, fiquem absolutamente à vontade. O BAP virou uma marca registrada, então tá tudo certo. Sobre esse assunto, Mauro, eu acho importante que a gente divida com o público em geral o seguinte: nós temos discutido no Flamengo, nessa esteira de tudo que tem mudado no mundo, e eu entendo que vocês vão concordar, que o patrocínio restrito simplesmente a você colocar uma marca na camisa dos clubes, ele começou a se deteriorar e perder valor. Não é de hoje, nos últimos 10 anos. Isso foi acontecendo nos últimos 10 anos, ele foi perdendo valor, o mundo foi mudando, o mundo ficou muito mais interativo, vamos colocar assim, e a marca numa camisa apenas tão somente era uma forma passiva de você buscar monetizar o investimento de quem patrocinava os clubes no Brasil. Nós tivemos altos e baixos da economia que de alguma maneira agravaram isso, enfim. Mas o fato é o seguinte: se você for olhar o valor de um patrocínio master no Brasil nos últimos 2 anos e comparar com 10 anos atrás, a queda em valores reais é de 30% a 40% no mínimo, para aqueles que conseguiram manter patrocinadores masters. Então, um dos aspectos que nós começamos a considerar no Flamengo, e não foi de agora, era de que a gente não devia buscar mais patrocinadores, mas nós devíamos buscar parceiros de negócios. E estas parcerias de negócios deveriam necessariamente considerar a alavancagem da sensacional torcida que o Flamengo tem. Porque muita gente diz, vamos tentar monetizar um ativo que a gente foi construindo. E ao longo do ano passado, nós investimos muito tempo e energia para conquistar uma posição invejável que nós temos hoje nas redes sociais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando você consegue construir um ativo da magnitude que o Flamengo construiu, você também está mais preparado para buscar parceiros de negócios. E dentro desse contexto, a Amazon nos parecia um parceiro perfeito. Mas eu queria dizer para todos os amigos aqui da Fox e para os telespectadores que estão nos assistindo, que felizmente o Flamengo tinha 3 ou 4 cavalos nesse páreo. Nós começamos a conversa com esses potenciais parceiros no início desse ano, tá certo? Alguns já vinham do final do ano passado, a Amazon começou no final do ano passado, outros parceiros foram se juntando nesse páreo, vamos dizer assim, entre o final do ano passado e o início do ano. Todos eles com essa premissa que eu estou dividindo com vocês, de parceria de negócios. As conversas com a Amazon, seja por uma questão filosófica, conceitual, de dinheiro, de parceria de negócios no curto, no médio e no longo prazo, se apresentaram muitíssimo atraentes para o Flamengo e a Amazon conquistou uma liderança neste processo, ok? Imaginei. Nós evoluímos na conversa e aí veio a pandemia. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia mudou radicalmente a forma como todas as empresas no planeta estavam vendo o seu momento
e o seu futuro, de curto, de médio e de longo prazo, tá certo? Com a Amazon não foi diferente. Nós, do Flamengo, entendíamos que como a Amazon foi uma das 5 empresas no planeta inteiro que foram valorizadas por essa pandemia, eles saíram mais valorizados dessa pandemia do que eles entraram, tá certo? E eles tiveram um benefício maior, que foi o seguinte: quando nós estávamos conversando com a Amazon, o câmbio estava entre 3,50 e 4 para 1. E durante a pandemia ele chegou a quase bater em inacreditáveis 6 para 1. Então a Amazon estaria, do nosso ponto de vista, ganhando, seja no dólar, porque ela se valorizou fora do Brasil, seja no câmbio, porque o real se desvalorizou. E o que aconteceu? A Amazon entendeu, por uma série de razões, que não nos cabe discutir, que o momento era deles assinarem um contrato mais curto. Então, ao invés de um casamento, a gente deveria passar um fim de semana fora. E ao invés de um comprometimento financeiro de X, a gente deveria ter um comprometimento financeiro muito inferior. Então, para a realidade do Flamengo, e eu tenho certeza absoluta que esse não era o objetivo da Amazon, o que seria uma parceria potencial de médio e longo prazo a ser explorada pelas partes, ficou muito parecido do que um patrocínio convencional, que para o Flamengo era uma coisa absolutamente surpreendente e inaceitável pelo que nós entendíamos. Nós fazemos jus nesse momento. E aí surgiu a conversa com o BRB, que também não era o único na conversa. O BRB queria se transformar num banco digital. O BRB entendia que o Flamengo podia ser uma alavanca fundamental para isso. O Flamengo entendia que ele podia ser um parceiro importante do BRB. E nós rapidamente celebramos esse casamento, que nós acreditamos que deva ser consagrado pelo Conselho